Olá, um ótimo dia para todos vocês, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te guarde e que você possa sentir aí a proteção de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 14 do livro de Isaías. Espero que vocês estejam gostando desse livro tão importante e que tem profecias maravilhosas e também de esperança para cada um de nós. Antes de nós começarmos aqui a leitura, convido você a pegar o seu celular, a compartilhar aí a mensagem nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer essa mensagem do Deus Todo-Poderoso. Vamos então fazer uma oração e convido você a orar comigo. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, hoje eu quero orar aqui, Senhor Deus, pela Gilcélia, que está lá em Portugal. Ela está lá a trabalho, Senhor Deus, longe da família. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa confortar o coração dela. E a Gilcélia mandou aqui um pedido de oração, dizendo que não se encontra muito bem de saúde. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, coloque a tua mão poderosa sobre ela e faça o melhor por ela, abençoe toda a sua família e a saudade que tanto bate no peito de ficar tão longe, Senhor Deus, da família. Ó Deus Todo-Poderoso, conforte o coraçãozinho da irmã Gilcélia, conforte o coração da família e que a saudade que está pulsando no coração delas possa cada vez mais, Senhor Deus, ser ali colocado uma esperança dentro do coração. Querido Deus, abençoe também, Senhor Deus, outras pessoas que estão passando por dificuldades, que estão longe da família. Abençoe, Senhor Deus, a Rose, abençoe, Senhor Deus, outras pessoas mais. Fica com cada uma delas. E agora que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento para colocarmos em prática. Assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui ao estudo da palavra de Deus hoje, que é o capítulo 14, e eu dei aqui um título para esse estudo. O título é, queridos, eu dei um título aqui, o título é assim: A queda de um será a libertação do outro. Tá? Então, aqui nós vamos falar sobre a volta, ao retorno do povo de Israel para a sua terra, e também vamos falar aqui da queda da Babilônia, da queda da Síria e da queda dos filisteus. Tá? Então, são profecias que aconteceram na época de Isaías e profecias que aconteceram um pouco depois da época de Isaías e profecias que acontecerão aqui nos nossos dias. Capítulo 14, verso 1 diz assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Quando fala Jacó aqui, fala de todo o povo de Israel, porque foi de Jacó que nasceu as 12 tribos de Israel. E voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão, os levarão aos lugares deles. A casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que o tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Ou seja, aqueles que oprimiram vocês, um dia se tornarão escravos de vocês. Mas, acima de tudo, é Deus quem está no controle da história. Observe que é interessante, porque é o Senhor compadecerá de Jacó, o Senhor fará voltar o povo de Israel do exílio. Ou seja, esse voltar do exílio significa que é Deus quem vai trabalhar no coração tanto do libertador e tanto do seu povo para que o seu povo possa retornar. Então, entenda bem uma coisa. Quando alguém que não é temente a Deus, ele faz alguma coisa por você, ele ajuda você, é porque Deus toca no coração dessa pessoa. É Deus que está fazendo com que essas coisas aconteçam. Foi isso que aconteceu com Ciro, quando Ciro liberta o povo de Israel, quando Ciro faz o povo de Israel voltar no ano 537 para levantar as ruínas do templo de Jerusalém, com Zorobabel ali no livro de Esdras. Então, queridos amigos, foi Deus quem toca no coração de Ciro, foi Deus quem tocou no coração do seu povo para retornar. Então, quando uma pessoa se arrepende, ela não se arrepende por si só, ela se arrepende porque Deus toca no coração dela. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador,
ela não está aceitando porque ela é boazinha, ela está aceitando porque tem uma influência do Espírito Santo sobre a vida dela. E quando ela aceita, ao contrário, também não aceitar a influência do Espírito, ela também está aceitando a influência do maligno na vida dela. Então, aqui, queridos, é Deus dizendo assim, olha, eu farei você voltar, mas como? Agora ele vai explicar como. Ele vai fazer com que a Babilônia seja humilhada. Aqui está o cântico, um cântico que muitos vão dizer aqui, um cântico de ironia. De ironia. É assim que vai dizer, do capítulo 14, verso 3, até o versículo 22, aqui, muitos especialistas, verso 23, vão dizer que é um cântico de ironia. E dentro desse cântico, vai falar aqui da queda da Babilônia e como ela vai ser. Povo de Israel, verso 3. No dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias, da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira, um cântico irônico, esta sátira contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania, é um cântico sarcástico, observe. Aí, então, vai continuando o cântico vai continuando. Então, lá embaixo, ou seja, ele estava lá em cima, era a grande nação, a nação que humilhava todo mundo, estava lá em cima, olha o verso 9. Lá em cima vocês estavam, mas lá embaixo, o mundo dos mortos, vocês vão cair. Se agita por causa de você, o mundo, porque vocês vão parar lá. Todos eles começam a falar, falando dali do abismo. Isso é tudo um cântico sátiro, tá? E agora vem a parte mais interessante, que todos nós da Igreja Adventista usamos esses versos aqui para falar de Satanás, para falar de Lúcifer. Está certo, mas também não está totalmente certo. Por que não está totalmente certo? Porque o texto em si, literalmente, está falando da queda da Babilônia. Só que a queda da Babilônia vai mostrar que a Babilônia, no livro de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, vai falar que a Babilônia aqui é um tipo de anticristo, queridos. E se ele é um tipo de anticristo, se ele quer se colocar no lugar de Cristo, então nós podemos dizer assim que ele é parecido com Satanás, porque Satanás no céu quis se colocar no lugar de Cristo. E como ele quis se colocar no lugar de Cristo, olha o que aconteceu. Ele foi humilhado. Agora, observe o que vai acontecer com a Babilônia também. É algo idêntico. Veja como você caiu do céu. Ou seja, está falando, olha, você era humilhado, você era exaltado, você era cheio de glórias, você derrubava as nações, você humilhava todos os povos, você estava em alta. Veja como você caiu para a terra. Você estava de pé e caiu para a terra. Ó, oh, estrela da manhã, o que está dizendo? Você tinha força, você tinha vigor. A estrela da manhã, ela chega com força, ela chega brilhando. Que estrela da manhã que chega brilhando, queridos? O sol é uma estrela. E ela chega brilhando, ela chega brilhando. E como ela chega brilhando, filho da alva, do mesmo jeito que você caiu, você era forte, mas caiu. É isso que ele está dizendo. Você vai cair. Do mesmo jeito que você vai cair, você debilitava as outras nações. Ou seja, há uma ironia aqui, olha só. Você estava no auge, mas você caiu. Você debilitava as nações, você pensava isso, você pensava aquilo, mas, no entanto, você foi humilhado. Falando isso sobre a Babilônia. Agora, quando a gente olha assim para as ações do inimigo, sabendo que lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, fala que ele foi atirado para a terra. E a Bíblia vai dizer que ele queria tomar o lugar de Deus no céu, ele queria, ele conseguiu trazer para a terra uma terça parte de anjos, no capítulo 12 de Apocalipse diz isso. Então, Satanás, ele quis ocupar o lugar de Deus, mas a Bíblia aqui está falando da Babilônia. A Babilônia que humilhava, a Babilônia que fazia com que as nações tremessem diante dela. Agora ela foi humilhada. E ela dizia, vou subir ao céu, vou subir acima das outras nações, quereis ser melhor do que elas, mas você, verso 15, você descerá. Do mesmo jeito que você quer subir, eu vou derrubar você. É Deus falando, você, Babilônia, que é aquela glória, que tem aquela exaltação, você será humilhado. E aí, queridos, Deus vai falar assim,
Você descerá ao mundo dos mortos. Verso 16. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem? Falando do rei da Babilônia, tá? Falando aqui do rei da Babilônia. Eu estou falando aqui do rei da Babilônia, claro, não como não a Babilônia nação, mas o rei, aquele que comanda a Babilônia. E aí diz assim: muitos olharão você e vai dizer: é este aquele que fazia a terra tremer? Verso 16. Que transformava o mundo num deserto? Todos os reis das nações, verso 18. Sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Ou seja, todos morreram porque você matou, mas você também será lançado fora da sepultura. Você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável, ou seja, não vai ter nem lugar para enterrar você. Amigos queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Do mesmo jeito que Babilônia ela foi usada para subjugar o povo de Deus. Deus deu uma lição no seu povo, mas Deus trouxe o seu povo de volta. Entenda, queridos, que Babilônia mais tarde iria cair. E ela caiu, queridos. Caiu, que até hoje Babilônia é inabitável. Há 100 anos atrás, ela foi encontrada só ruínas e chacais, lobos morando no meio das suas ruínas. Ou seja, nunca mais se ergueu. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Os pais da igreja, Jerônimo, Tertuliano, esses homens, eles fazem sim uma comparação aqui com Lúcifer, dentro do versículo 12 até o verso 14. Podemos dizer isso? Literalmente, não. Aqui está falando do rei da Babilônia. Mas quando nós observamos as ações do inimigo, podemos comparar que Babilônia se colocou como um adversário de Deus, como o inimigo também se colocou. E dentro disso, o rei da Babilônia foi humilhado e jogado fora da sua sepultura, porque nem lugar houve. Então, entenda. Enquanto Deus humilhou Babilônia, enquanto Deus destruiu Babilônia, Deus exaltou o seu povo, trazendo o seu povo de volta. Amigo querido, deixa eu falar uma coisa para você. Agora vem aqui uma lição para nós. É Deus dizendo assim: com a queda de um, eu exaltarei o outro. Talvez hoje você possa pensar assim: eu estou sendo humilhado no meu trabalho, humilhado por causa disso ou daquilo. Deus diz assim: filho querido, enquanto hoje alguém está humilhando você, saiba que mais tarde eles serão humilhados e você será exaltado. A cruz de Cristo, diante das pessoas que viram a crucificação de Cristo, parecia que seria uma humilhação. Satanás pensou consigo mesmo: eu vou derrotar Jesus na cruz, vou colocá-lo na sepultura e ele será ali para sempre trancafiado ali naquele lugar e nunca mais sairá. Queridos, aquilo que Satanás fez para Jesus, a humilhação que ele fez Jesus passar, na verdade era a sua própria derrota. Então, queridos amigos, enquanto Satanás estava humilhando Jesus na cruz, fazendo com que Jesus fosse colocado numa sepultura, mal sabia ele que aquilo seria a sua desgraça, a sua perdição. Então, queridos, enquanto Deus estava ali, enquanto Satanás estava humilhando Jesus Cristo, Deus estava exaltando Jesus. Enquanto hoje você possa pensar: o mundo está me humilhando, saiba que um dia Deus irá glorificar você, colocará sobre você uma coroa da vida, uma coroa da vitória. Querido amigo, não importa o que você passa aqui nessa terra, quando Jesus voltar, e ele está prestes a voltar, ele nos dará aquilo que nós merecemos. Então, não fique aflito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois você vai ver aqui que terá aqui a humilhação contra os assírios e a humilhação também contra os filisteus. Então, queridos amigos, leia esse capítulo com carinho e entenda que a queda de um será a glorificação do outro, será a exaltação do outro. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.